Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live de hoje. Vou chamar a Bia aqui. Olá, Mina Barreto. Oi, Kelma Quezan. Tudo bom, Mina? Vamos lá. Deixa eu chamar a Bia aqui. Bia, vê se está aparecendo aí para ti o convite. Oi, Lúcia. Bia, Bia, Bia. Chama a Bia de novo. Tô te chamando aí, Bia. Vamos ver se vai agora. Não apareceu para mim a conexão aqui. Oi, querida! Oi, Ellen, tudo bom? Que prazer imenso! Ai, é meu também, né? Tu é uma grande mulher aí, nós somos ambas grandes mulheres. E quem não estão nos ouvindo também, todas gigantes aí. Inspiradora, tá cheio de mulher transformadora. Bia, quero te agradecer por estar hoje fazendo uma live comigo. Tua história é fantástica, é magnífica. Realmente é uma história inspiradora para todas as mulheres, e não só mulheres, mas também para todo e qualquer ser humano que quer ou gostaria de ver uma grande história sendo contada. Então, quero te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que tu teve um problema hoje com uma das contas do teu Instagram, né? Não é? Foi Que, hackeado, mas isso é normal, isso acontece. pois é, faz parte. Esses são os desafios que a gente é testada todos os dias, né? Colocado de forma a testar. Bia, tu sabe que eu quero começar com uma colocação aqui que eu li no material que eu pesquisei sobre o teu trabalho. Uhum. E é verdade que tu vendeu a tua própria casa para poder pagar parte do projeto? Ai, André, como é que eu vou te dizer, Ellen? Desculpa. Ellen, o que aconteceu foi o seguinte, sabe quando tu é apaixonada por alguma coisa e quando tu é uma empresária, eu não acho nada de tão aviltante. As pessoas acham, meu Deus, vender a casa. Sim, por que não? Quando tu acredita naquilo que tu vai conceber, ou seja, tu vai fazer, tu vai aplicar. Então eu não acho que seja assim, ó, oh, aviltante, mas e eu já tinha mais idade, eu queria era modificar. Eu queria fazer alguma coisa diferente no mundo. Para mim não me bastava ser apenas uma pessoa participando e ganhando tudo, assim, bem para mim. Eu acho que é legal a gente participar de tudo. Na verdade, hoje eu ganho muito mais do que a casa, entendeu? A casa foi uma mera É que coincidência. isso é um gesto de tanta coragem, de muita coragem, porque isso aqui é uma convicção de que o teu projeto era o projeto da tua história, A da tua minha vida, né? vida. Que tu disseste. Então, Eu acho que cada eu um de quero. nós vem do mundo, né? Eu acho que cada um de nós tem que fazer alguma coisa, porque tem que ter um propósito na vida da gente. Não é possível a gente vir aqui ganhar tudo da humanidade, passar, simplesmente passou e não colaborou, sabe? É muito difícil de imaginar uma humanidade sem cidadãos e cidadãs que participem dessa jornada, né? A gente passa aqui, a gente não fica aqui. Então, o que que a gente deixa de legado, né? Qual foi a nossa participação em estar vivo? Por que que eu vim? E o que que eu vou deixar, né?
Claro que quando eu comecei, eu nunca pensei que fosse pegar esse alcance que pegou o projeto. Mas eu imaginei que seria mais uma atividade, porque a minha ideia, Ellen, já começando, enfim, né, a gente nem falou, mas enfim, a minha ideia era simplesmente transformar uma cidade. Uma vontade de trabalhar no ambiente. A ideia era transformar um case que desse certo e assim ir para outra cidade, enfim. Os desafios nos levaram para outros caminhos. Mas com certeza a ideia era só pegar um bairro depois da cidade, por que não transformar ela com oficinas para as mulheres, deixar as casas mais bonitas, né? Nós temos no Brasil um problema muito sério de habitação, que é um absurdo, na realidade é uma vergonha, pode-se dizer. São 15 milhões de habitações que têm problema. Então, por favor, por que não olhar para isso e por que a gente mesmo não fazer, regaçar as mangas e tocar, e não esperar por ninguém? É isso. Pois é, Bia, tu sabe que essa história aqui é realmente muito linda e o legal de tudo isso é perceber que de certa forma, tu foi vivendo esse teu sonho, esse teu objetivo, né? É como a gente faz, né? Eu também tenho muito essa coisa de muitas vezes eu não ter, assim, muita ideia do tamanho do rolo que eu estou me metendo, assim, mas no sentido de realmente fazer algo para ser, não para mim, né, mas para que eu possa, de fato, fazer uma transformação nas pessoas e realmente deixar um legado, né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma live com a Tainá Vidal e a gente estava falando exatamente sobre isso que a gente está falando agora, sobre o que nos leva, né, e o que nos impulsiona a ter tanta coragem para fazer e tomar, às vezes, decisões que muitas vezes as pessoas que convivem com a gente, às vezes, não entendem, né? Mas eu acho que é isso que tu falasse, né? Essa conexão com o propósito, esse crer que nós temos sempre algo para trazer e deixar legado, né? Eu vi que tu tens só 2 filhas, Bia, é isso? Eu tenho gêmeas, eu tenho gêmeas, também fui chefe de família, então eu trabalho muito a questão da chefe de família, porque, como tu disseste, assim, a gente tem que melhorar a vida dos outros, mas primeiro a gente melhora da gente, né? Se a gente se sente bem, então é mais fácil colocar. Então é assim como qualquer própria empresa que tu vai abrir. Se tu acredita no produto, esse produto vai te levar adiante e tu tem vontade. Hoje eu vou te dizer que eu me sinto ganhando milhões, rios de dinheiro. Porque me faz muito mais a satisfação de fazer o meu trabalho do que simplesmente ter um mero salário. Entendeu? Por trabalho. Principalmente nas políticas públicas, quando se procura, né? Quanto funcionário público aí que só tá aí para quê? Para se aposentar. Então isso é muito triste. Eu trabalhei no serviço público, eu sei muito bem o que é isso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que não está trabalhando. E quando tu entra no serviço público, tu já vê que tá tudo pronto e tem um esquema e tu não consegue colocar as tuas ânsias, enfim, se não for um executivo, né? Um executivo mesmo que execute, ou a forma da legislação mesmo, todo envolvimento que tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem. E eu acho que isso é a cara das mulheres. A cara das mulheres é fazer a diferença, é mudar o nosso entorno, é dentro da nossa casa, vai pra rua o negócio. E começa a proliferar. Só a partir da gente. Eu vejo para as nossas mulheres que a gente atende. Se ela muda, a vizinha muda e vai embora. Entendeu? A sociedade só muda se a mulher mudar. É um ciclo de transformação, né, Bia? É um ciclo, porque a família, né? A mulher atinge a família. Ela, como chefe de família, se ela tá bem, a família também está. Por que isso é tão difícil de ser entendido? E uma coisa que eu comecei a dizer assim, quem cuida da mulher? A mulher cuida de todos. E quem é que cuida da mulher? Então, acho que a política pública entra muito nisso, sabe? Quem é que faz por nós? O que é que tem? E a gente sabe que é tão deficitário, né? Que esse processo é muito triste. Para nós, realmente, se tu tá grávida, não pega emprego, né? Aí depois tu tem filho, tu não pode ter, tu não tem onde deixar a criança. Então tem todo o aspecto, assim, tá? E aí?
Aí tu tem tantos filhos, não pode trabalhar. Ah, não, mulher que tem filho não quer trabalhar porque daí ela sai toda hora, não sei o que, não sei o que lá. Então isso tudo faz com que a gente seja desprivilegiada e a gente parece uma cidadã não participante, apesar de ser. Hoje, em qualquer empresa que se tem, que faça levantamento, quem é que decide compra e quem é que faz as compras? São as mulheres. Mas na hora H de receber os serviços, ela não tem nada. Então, isso me comove profundamente, essa preocupação, que eu também me senti no mesmo lugar, das mulheres e que eu vi participando. Principalmente as mulheres negras, as mulheres mais desafortunadas, as mulheres lésbicas, trans, enfim, todo esse aspecto de gênero tem que trazer. A gente tem que ter isso muito fluido, muito aberto, porque senão a gente se fecha cada vez mais. A gente tem que se abrir para o mundo, não o contrário. Quem está vindo e quem está partindo. A gente tem que ter respeito pelos quereres das pessoas, pelas cores. Raça é só uma, é humana. Então, por que não fazer isso para as mulheres? Por que não trabalhar a mulher, se é a mulher que conduz o processo? Então, eu sou uma mulher. Tu sabe, Bia, que eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho e eu tive a oportunidade de presidir uma empresa de transportes, né, uma empresa praticamente dominada por homens, mas que tinha muitas mulheres, principalmente trabalhando em uma área em específica, que é uma área muito comum de ter mulheres. Lamentavelmente, a gente hoje valoriza muito pouco e dá muito pouca força, muitas vezes, para as mulheres entrarem em espaços que são dominados por homens, né? A gente mesmo, muitas vezes, acha que não pode usar esse espaço. Eu trabalhei em uma cervejaria que tinha bastante homem, trabalhei num setor de serviços financeiros que tinha muito homem, e eu sempre tinha muito isso forte na minha cabeça, e toda vez que eu tinha um desafio, eu nunca conseguia, e eu nunca fazia questão de colocar a questão de ser mulher como um problema, porque isso fazia com que o desafio ficasse mais pesado do que normalmente era para os homens, né? E eu agora estou escolhendo um outro caminho, né, que é um caminho público para todo mundo, e eu fico me perguntando, né, é difícil também para nós na política, então é muito difícil, a gente veio com vários dons, né, inclusive o dom da vida, que eu acho que é um dos dons mais magníficos que uma mulher pode ter, e a gente acaba muitas vezes sendo cerceada de um direito que é universal, né? Que é o direito de igualdade, né? E que ele vem para todos nós da mesma forma, mas que infelizmente ainda a gente está vivendo num século que a gente ainda fica discutindo essas diferenças que acontecem na remuneração, nas oportunidades. E quando tu fala essa questão do filho, de fato isso acontece, né? A gente está vivendo hoje situações com a pandemia, que isso certamente deve ter agravado mais ainda as oportunidades para as mulheres, né? E a gente fica pensando até quando a gente vai ter espaço para isso e o que nós, como mulheres, estamos fazendo para esse processo de transformação. E aí a gente conhece pessoas como tu, né? E tantas outras mulheres que precisam ter voz, né? Que a gente precisa ter um alto-falante e que se propaguem, que a gente precisa começar sim a dar espaços de forma igualitária, né? Porque isso é também uma forma de violência, né? A gente fala da violência de fato, que essas mulheres certamente também têm no seu dia a dia, e pelo que eu vejo aqui no teu histórico, esse processo também se transforma, porque quando ela se empodera e ela tem a convicção do quanto que ela tem potência para poder fazer algo transformador, ela começa a mudar, inclusive, no ambiente onde ela vive, né? E esse meio em que tu convive muito, que é a construção civil, a gente sabe o quanto que isso está presente, né? Sim. Claro, isso é muito pleno. Eu acho que qualquer pessoa sem estudo, sem um curso de formação, como foi a maioria das nossas mulheres que nós atendemos, é aí que vem a segregação, o problema da grana, o problema da violência, ela passa por tudo isso. Quando eu pensei em construção civil, eu pensei muito mais no aspecto delas arrumarem suas casas e quem sabe para o mercado de trabalho,
Por quê? Porque nós nos apresentam muitos maus profissionais no nosso dia a dia quando vão fazer os concertos na nossa casa. E às vezes eles não sabem de nada, nada mesmo, né? E a mulher fazendo um curso, ela começou a perceber diferente isso. Ela entendeu o processo. Hoje ela não aceita os vícios de bons profissionais até que vêm com os vícios. E tem outros que não sabem de nada, não tinha mais nada para fazer para a construção civil. Então eu pensava, por que não pegar a mulher? Porque hoje muito a questão da logística e toda, em função da força física, não tem mais isso. Tu não te mata trabalhando. Tu tem que entender como é que é o processo. E muitas mulheres analfabetas estão conosco e elas sabem muito bem como fazer. É claro que se luta para que ela vá para a escola, mas a gente sabe que não é bem assim na prática. A mulher chega em casa, tem que fazer todo o serviço, ainda tem que estudar de noite. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Num período que a gente vive, num país que realmente não nos abre essa evolução, a gente fala em políticas públicas, mas aqui para dentro de nós, o que existe, né? As maiores nações aí que são comandados por mulheres são os melhores países para se viver. Então isso já basta para a gente dizer, não, da onde é que vem esse clamor, da onde é que vem o fervor? Das pessoas. São as pessoas que estão transformando. Nós temos lá quem nos comanda porque nós é que colocamos. Então, se a gente quer mesmo mudar, a gente começa a mudar o nosso interior. E mudar através das ações que a gente faz no dia a dia. Acreditar naquilo que pode acontecer. E participar mais das condições. Então, hoje eu vejo, eu não sou uma pessoa, a super Bia, porque inventou. Eu inventei. Mas sabe quem é que merece todo o louvor? As mulheres que aceitaram. Eu me sinto na mesma qualidade de um executivo lá que ganhou alguma coisa. Sim, mas não fui eu só rego. Mas, na realidade, quem trouxe a história foram elas que aceitaram o desafio. Então não tem isso. Aí ficam, as pessoas têm o costume, né? Tu é isso, é aquilo. Não, nós não somos nada. Simplesmente nós somos o resultado das nossas ações. Então, assim, o que a gente consegue, né? O que a gente vê? Mudança de comportamento da mulher. Quando ela era, muitas vezes, diarista e, às vezes, muito mal remunerada. Tu sabe que isso, às vezes, é muito mal remunerado mesmo, né? As que estão muito bem no mercado. É um mercado promissor para quem pode, para quem não pode, não é. E tem toda aquela condição. E as mulheres, quando vêm para nós, que elas já vêm vitimizadas, às vezes até elas são diaristas, mas isso é um dinheirinho que ela consegue mais, estragou uma coisa dentro da casa da pessoa que ela está trabalhando, ela já vai lá e conserta, e já ganha um troco a mais pelo trabalho dela, então a gente fortalece esse vínculo, né? Mas assim, ó, muda totalmente, porque uma mulher com grana, ela sai de casa, ela faz o que ela quer, ela aluga um outro espaço se ela precisar, ela não precisa ficar dependendo do opressor. Então, e ela leva as crianças junto, porque geralmente ou tu fica em casa, fica com os filhos, ou tu vai embora e leva os filhos embora. Porque quem é que fica com as crianças? Quer dizer, eu fico repetindo isso para a gente botar na cabeça da gente que a gente tem que fazer a diferença. Nós temos que estar em todos os espaços, sim. Porque se não tiver um elo, se a gente ficar só num espaço e não controlar todos eles, e não estar lado a lado do homem, porque aqui jamais contra o homem, pelo contrário, tem homens maravilhosos que estão conosco também. O negócio é andar lado a lado. No momento que a sociedade andar lado a lado, todos crescem. Não tem como a gente não ir para frente se está todo mundo subindo junto. O problema é que a gente vive hoje, poucos ganhando muito e muita gente passando fome e miséria, né? Por isso que nós mesmo, agora nesse período da pandemia, a gente teve que fazer meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tinha dinheiro para essas mulheres, o que nós vamos comer, o que vamos fazer? Porque não é fácil, gente. A gente vive aqui, o grupinho que está ouvindo, vive num outro mundo. O mundo que a gente convive não tem dinheiro para a mulher sair da comunidade dela, pegar um ônibus, às vezes longe, não tem condução, não tem recursos, as passagens estão muito caras, tu mesmo que já veio da empresa, não é fácil o dinheiro da passagem. Entende? Então, como é que vai procurar trabalho? Aí questiona, por que não sai de casa, por que não faz isso? Mas e qual é o meio de transporte que tem? A pessoa, muitas vezes, até para nós, agora não podia nem vir buscar a voucher que a gente estava oferecendo, porque não tinha dinheiro para passagem. Como é que se vive? Entendeu? Como é que se vive nesse momento? Então, nós fomos atrás, a gente... nós temos
mais de 5 mil mulheres atendidas, né, no nosso trabalho todo. Começou com uma oficina de 25 mulheres e se espichou em 14 anos até 5 mil. A gente atendeu muito mais que isso, mas a gente, com oficinas pequenas e cursos também, alguns cursos grandes, a maioria oficinas pequenas. O que aconteceu foi que nesse meio tempo da pandemia, a gente não sabia o que ia fazer. Para nós foi péssimo da organização, porque nós tínhamos programado 890 mulheres para atender esse ano, e a gente fazer o quê? Quando chegou março, a gente conseguiu fazer uma oficina que foi de drywall, lá em janeiro, uma oficina para 20 mulheres de drywall, ensinando elas tudo para, enfim, para se profissionalizarem melhor ainda, né? Um curso bem bacana que a gente fez. E aí, depois, quando chegou março, que ia estourar, nada. Parou tudo. Então, o que fazer com essas mulheres? Meu Deus, e a gente precisando reforçar, fazer curso de reforço, porque não é assim, tu aprende um curso de arrumar parede, mas tu tem que entender de pintura. Não é só pegar a pintura, tu tem que preparar toda a parede, arrumar ela, enfim. Então, a gente nunca faz um curso só, faz dois, né? E aí, muitas vezes, elas estão mais fracas, porque são mulheres muito humildes, elas vêm com muita dificuldade. E a gente não tinha esse planejamento, quando viu, não deu. Então, a gente, hoje, nós alcançamos mais de 450 mulheres trabalhando para que elas tenham, então, uma alimentação até novembro, que a gente conseguiu esses apoios que a gente vem ganhando, Votorantim, a própria Luz Helens, da Gisele Bündchen, todo mundo colaborando para que a gente tivesse um apoio nesse momento, porque foi terrível a situação de não ter dinheiro para nada. E outra, não adianta também só ficar alcançando o rancho. Tinha que ter, a gente lutou por os vouchers, porque daí compra material de limpeza, compra carne, a pessoa não vive só do seco. Tem que ter legumes, tem que ter, isso é uma coisa que a Gisele sempre pediu para nós. Olha, comprem o que precisa mesmo, né? Cuidem da alimentação. É muito difícil. Porque nesse meio também é uma coisa. Vive a biscoito, vive a coisa mais prática. A mãe saiu, vai embora, é mais barato. A nossa alimentação é muito cara. Entende? Então, esses biscoitinhos que se alimentam o tempo inteiro é muito barato. Aí tu vai ali, compra 10 pacotes por 10 reais, deu. Entendeu? E daí tu sabe como é. Não é fácil. A gente vive num outro planeta. Dentro de vários planetas, né? Desculpa, eu começo Ellen, eu começo a despejar, porque daí eu começo a me lembrar, meu Deus, é uma miséria. A gente está no papo aqui, a gente está conversando, Bia, fica bem tranquila. Bia, uma coisa que eu queria, assim, que tu contasse, principalmente para o pessoal que está nos assistindo aqui. Esse projeto, ele surgiu em que momento da tua vida e o que te levou, né? Porque na tua história ali tu conta que eu não sei se tu fazia os cursos, que era um curso de artesanato, né? E aí tu resolveu fazer algo diferente. Como é que surgiu essa tua ideia? A partir de que movimento, assim? Olha, foi num momento bem interessante, porque eu vinha de serviço público, eu trabalhava numa fundação que trabalhava com mulheres, e aí eu via que todas as fundações e todos os processos ajudavam muito nessa questão de crochê, tricô, e eram movimentos que não... Na realidade, eles faziam... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem essa característica, como no Nordeste, no Sudeste, se trabalha, no Norte tem um grande trabalho nessa área. Mas aqui não, aqui a gente não tem nem... A gente tem cuia, sabe? Não tem muito o que levar de souvenir daqui, nós não temos um produto específico, né? Com todo respeito a quem faz, por favor. A minha mãe mesmo fazia muito crochê e tricô. Mas e fez coisas lindas. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um problema sério com qualquer coisa manual. E a minha mãe me inscrevia nos cursos, eu não conseguia ir em 2, 3 aulas, eu não conseguia aprender nada dessas coisas. Era uma coisa incrível. Eu dizia, eu não sei onde é que minha mãe estava com a cabeça que ela me botava para fazer essas coisas. Aí lá em casa ficou assim, a minha irmã tem o dom para qualquer coisa de trabalho manual. Eu sou zero à esquerda, não consigo nem... Não, se tu me perguntar, eu só sei pegar e costurar, fazer um alinhavado em alguma coisa, porque a gente precisa fazer isso. Mas de resto não aprendi nada dessas coisas. Mas quem é que te obrigou, né? Tu não precisa. É porque assim ficou muito claro. Mulher tem que fazer essas coisas e o homem não, né? Tipo, então, por que não? Muitos homens gostam de fazer esse trabalho também. Eu tenho um irmão meu que borda lindamente.
E ele tem 5 filhos, ou seja, e os filhos também bordam, é muito interessante, porque fica bonito até, sabe? Tu diz, ai, que bacana! Os filhos lá, uns homens bonitos que só, e estão lá, bordando, fazendo. Eu mesmo aprendi com a minha mãe. A gente era pequeno, não adiantava, todo mundo entrava. Eu fazia um pouquinho, e até agora nasceu mais um sobrinho neto. E aí tudo a gente vai assim, faz um carinho para alguém, leva. Isso é costume da família, entende? Tu fazer e dar de carinho. Mas agora viver disso, com a matéria-prima cara do jeito que é, não tem. Então eu era muito contra isso, entendeu? Essa formação de trabalho. Porque daí é crochê, tricô e alimentação, resto de alimento, tudo bem. São encontros que se faz semanalmente ou às vezes mensalmente, só para desestressar, fazer grupos de amizade. Mas eu queria mais porque eu lembrava da minha mãe. Eu lembrava sempre da minha mãe. Putz, uma casa ruim, tu mesmo pode consertar. E vi várias mulheres fazendo. Já faziam, só que elas não sabiam como fazer. Eu mesmo queria fazer, muita coisa eu fiz em casa. E até hoje as paredes são bem fortes, porque a gente que fez, eu e minhas irmãs. Quando a gente era pequeno, nossa! E depois, adolescente mesmo, a gente trabalhava, todo mundo trabalhava, ia para casa e ajudava na obra. Fim de semana, mesma coisa. Então, o que que acontece? A mãe criou esse vínculo conosco. Foi uma construção assim de que família é a sua casa, aqui é o nosso lar, é onde a gente vem para casa, tem que estar tranquilo, então tem que ser tudo bonito. O jardim é invejável, tudo é bonitinho, tudo é uma casa bem tranquila, a casa da minha mãe, porque foi ela que nos ensinou assim. E todas as casas dos meus irmãos, todo mundo convive desta maneira, todo mundo tem flor, todo mundo planta, enfim. É uma coisa que se leva adiante. Então eu pensava na minha mãe, pensava que ela era chefe de família, num determinado momento ela ficou chefe de família, e por isso que ela fazia muita coisa em casa, não tinha o pai presente, e ela mesma foi obrigada a buscar. E eu também depois fui repetir a mesma situação, como chefe de família, com as minhas 2 filhas, tive que ir à luta, só que eu tenho um privilégio, né? Eu sou branca, isso eu sei muito bem. Que no Brasil tem muito preconceito, tem, e a gente tem que falar isso. Eu sou branca, falava alemão, fazia tradução, eu me virava, porque daí eu trabalhava no serviço público, antes disso eu vinha trabalhar com eventos, e até mesmo começar o curso, e depois do segundo curso, eu fui trabalhar com o Paulo Solano ainda. Trabalhei 8 meses com ele, porque eu não tinha condições, não tinha mais dinheiro. Aí eu tinha que ter o dinheiro do meu trabalho e botar no projeto, entendeu? Porque senão ele não ia rolar. Não é fácil quando tu acredita em alguma coisa. E outra sociedade começou a cobrar, porque juntou todo o processo, sabe? A gente, na realidade, se une à vontade e tu quer fazer. Não interessa por quê. Eu já estava mais madura, minhas filhas já estavam encaminhadas. O que que eu queria mais da vida? Eu queria botar meu projeto em ordem, que é trabalhar mulheres. Como? Talvez a construção civil fosse um meio de informar, porque onde tu chega, tu não sabe como. Tu tinha alguma formação na construção ou tu foi aprendendo, vendo e fazendo? E nada! Eu fazia em casa com a mãe, e o que eu queria não é, porque na realidade o meu trabalho hoje era muito mais, e na época também, é fomentar, é juntar os grupos para fazer. Então o que eu fiz foi buscar recurso para ter professores, entendeu? Especializados na área. Eu busquei advogada, busquei tudo que precisava mesmo, personal trainer, em busca daquilo, eu levava elas na época no teatro, no cinema, para ver se a mulher começava a reagir. E foi, e trabalhando na comunidade. O ideal era assim, pegar um lugar público, transformar ele, depois ir para outro bairro, entendeu? Ninguém queria o que é hoje. Absolutamente. É que a cidade simplesmente não entendeu a proposta e não andou. Então, outras cidades começaram a chamar, e aí a gente foi indo, foi pipocando, o que não é ideal, né? A gente tem que dizer, eu fiz muita coisa errada nesse projeto, nossa, até hoje ainda faço. Mas eu vim de uma geração que tinha que ser acertado tudo, e isso foi muito difícil. Até hoje, tu dizer que tu erra é muito complicado. Então, mas hoje eu faço questão de dizer, eu errei muito e continuo errando, porque eu não entendo algumas coisas. Eu vim de uma geração onde era coisa de homem e coisa de mulher, e eu era muito indignada com isso. Então, essa indignação fez que o projeto acontecesse, né? Essa própria... E eu nunca pensei que as mulheres iam falar como hoje, eu falando contigo, né, Ellen, e dizendo isso pra ti. E ouvindo outras mulheres com o mesmo clamor. Não era. Quando a gente era pequeno, não. Tinha comportamentos, tinha opções diferentes, enfim. A mulher já vinha... A gente já tinha toda
eu tenho 45 anos, né? E eu fui criada com uma certa liberdade, mas ainda a liberdade que a gente foi criada ainda foi dentro de um formato que provavelmente a minha mãe foi criada, que minhas avós foi criada, né? E a Os gente grupos de sabe. mulheres, né? Grupos de mulheres e de homens, quando ia nos eventos, a E a gente preocupação era. A preocupação era assim, ai, quais as cortinas da minha casa, os móveis que eu vou trocar, era bem assim. Então ficavam as mulheres conversando, gente, aquilo não crescia ninguém. Tu é de cultura germânica, Bia? Sim, bem alemoa. Uhum. Todo mundo falava alemão em casa. Sim, eu nasci em São Leopoldo. Pois é, Sim, eu eu morei em nasci. São Leopoldo muitos anos. Eu morei em São Leopoldo muitos anos. Eu morei até aos 25 anos, até eu me casar. Então, eu sei muito Uhum. bem a cultura que a gente vivia aí em São Leopoldo e que ainda tem, né? Se a gente for Eu olhar, acho que assim, é ainda... forte. Não, é sim, e tem muita. Eu tenho aluna de São Leopoldo que nunca saiu que sequer de São Leopoldo. Acredita? Não sabia nem Porto Alegre. Não, nunca fui para Porto Alegre. Nunca saiu. A gente tem coisas que a nossa viu, nós não entende a mente. Porque, gente, eu queria trabalhar exatamente essas mulheres. Muito difícil, algumas é difícil de trazer. Mas São Leopoldo, em específico, tem algumas histórias assim absurdas, mas que vêm por causa dessas reflexões, né, das etnias, a mistura. A gente tem muito que estudar no Rio Grande do Sul, que eu considero muito machista, extremamente machista. Eu tive a sorte que eu passei minha adolescência no Rio de Janeiro, em Copacabana, e depois fui morar no Recife. Então era outro mundo. A minha adolescência, fui trabalhar, eu achava que eu estava no Jet Set Internacional, dizia na época, né? Porque o Rio de Janeiro era o máximo. E ia para lá depois, seguidamente, eu não podia deixar de ir, como quem vai para a Europa, né? Tipo, vou me reciclar. Mas ia para lá, porque voltando para cá era muito complicado. Mas ainda assim. Que o engraçado é que a gente acha que o preconceito ele acontece e a distinção da mulher ele acontece de forma escancarada, e não é, né? Eu posso te dizer que a gente vive e é nos próprios movimentos, é quando tu vai ver numa mesa, tu tem executivos que sentam juntos e aí tu vê as mulheres sentando separado, quer dizer, ainda isso é muito forte no Rio Grande do Sul, a gente tem essa segregação disfarçada, como eu chamo, né? Porque a gente, como é que se diz? A gente se diz ainda tão atualizado para várias coisas, né? E a gente está perdendo muitas oportunidades no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? A gente fica olhando cada vez que a gente perde alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, pessoas que saem daqui e vão para outros locais, né? Eu tenho uma amiga minha que está morando no Canadá, que está participando aqui da live também. Então, assim, tu começa a ver o quanto nós precisamos começar a quebrar esse ciclo e romper, né? E são pessoas como tu, assim, pessoas que são, assim, pioneiras, né? E desafiam a sua própria trajetória para fazer um trabalho tão fantástico quanto esse que tu faz, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. E a gente não precisa só de mulheres fazendo esse movimento, nós precisamos também de homens que quebrem esse ciclo a partir de movimentos onde eles deem oportunidade para as mulheres. Eu sempre penso assim, não é um vitimismo, mas é uma realidade ainda muito forte, né? E quando tu fala assim, mulher negra, mulher que mora mais na periferia, mulher que realmente, às vezes, não tem nem o entendimento, porque como tu tá falando, a pessoa não sabe nem onde é a capital do lugar onde ela mora, que fica a 30 quilômetros, né? E aí tu pega São Leopoldo, que tem um trem, né? Tem um metrô, quer dizer, em termos de mobilidade, não é assim algo, não tem como se deslocar, como antigamente, acabou que precisava pegar 2 ônibus, dependendo aonde ia chegar em Porto Alegre. Hoje tem o Transurb que passa por toda a região metropolitana, praticamente, ligando a capital, e mesmo assim, tu vive situações como essa. Então, isso realmente é mostrar alguém além do seu tempo, com uma visão extremamente futurista e de romper ciclo e romper modelos, né? Que eu acho que é isso que a gente vem falando e que a gente precisa continuar falando ao tempo inteiro, porque isso precisa mudar. Nós precisamos ter uma geração que venha com uma liberdade completamente diferente
do que a gente vê e a gente continua, infelizmente, vendo nas periferias, né? E como que a gente projeta essas pessoas dentro desses ambientes? E aí eu queria te perguntar uma coisa, como é que essas mulheres chegam no mercado de trabalho, Bia? Elas vão lá, se profissionalizam, fazem esse curso, e como que elas chegam no mercado de trabalho? Bom, hoje a tendência é tão absurdo, a gente não consegue realmente preparar de tanto que são os pedidos. A gente não dá conta de atender o mercado. Então, é uma coisa positiva se transforma em negativa porque tu não consegue atender o mercado. Porque quanto mais tu forma, mesmo assim, mais o mercado exige. Quer mais mulheres, quer mais mulheres. Nós não temos hoje mulheres o suficiente para encaminhar toda hora pedido, pedido, pedido. Não se então, o que tem hoje nós assim, mais seriamente o que a gente tem feito tem uma cooperativa que não sou da gente, que as gurias estão se organizando, que a gente ainda está aprendendo como trabalhar, uma cooperativa a partir do que elas se apresentarem, aquelas que não foram direto para o mercado de trabalho, tá? E outra tem uma plataforma chamada Diosa, que também a gente encaminha as gurias para lá, porque a gente tem parceria, encaminha só das gurias, é de guria para guria, então é bem bacana o trabalho que elas fazem, e aí a cooperativa. E fora isso, aquelas que vão direto para a construção civil, como daí, que fizeram o próprio curso das construtoras, a construtora volta a chamar, então tem todo um envolvimento. Mas eu vou te dizer, quem quer trabalhar, tá trabalhando mesmo, porque tem bastante serviço. Começou de novo, aqueceu o mercado. Enfim, o que eu posso dizer em relação a isso, e voltando lá à esfera das mulheres e a nossa construção, é muito mais no sentido da gente respeitar. Porque eu acho que a palavra, na realidade, é respeito que se quer das pessoas, qualquer o seu entendimento. Então, qualquer questão de gênero, qualquer a sua escolha tem que ser respeitada. E a profissão também. Porque eu sempre digo para elas, qualquer uma é importante. Elas querem logo fazer curso de mestre de obras, disso, daquilo, qualquer uma. Auxiliar é importante, a engenheira é importante, a arquiteta é muito importante. Mas se ela não tiver uma boa pedreira, uma ceramista boa que desenvolva, não vai levar a cabo, não vai conseguir entregar a obra em tempo. Então, isso é um ciclo. A obra, na realidade, é uma maneira de que todos trabalhem pelo mesmo fim. Então, isso é tão importante, essa questão do respeito. O pior de tudo que a gente ouve ainda, e é lamentável, é assim, mulher cobra menos que os homens. Então, assim, ela cobra mais, ela cobra menos porque ela aprendeu. Então, isso nos enfraquece. Essa questão, por ser mulher, tu tem que ganhar menos. Hoje a estimativa é 30%, né? 30% é muita coisa no salário de uma pessoa. A média salarial menor das mulheres é 30%. Ora, Ellen, o teu trabalho que tu fez belíssimo, que tu fez lá, toda a transformação que tu criou no teu trabalho. Olha só, se tu ganha 30% menos porque tu fez um bom trabalho, por que não é o mesmo trabalho que o homem? E assim são as mulheres também. Na esfera pública, de certa forma, existe esse equilíbrio, né? A forma mais democrática que existe de remuneração é na esfera pública. E lá não tem distinção nem da tua cor, nem se tu tem alguma necessidade especial, não tem nada. Tu vai receber o teu salário, o teu provento igual ao teu colega. Então, isso eu acho que é o positivo dentro da estrutura pública, né? Que ela propicia que qualquer pessoa tenha acesso aos mesmos recursos financeiros independente, né? Só vai mudar muitas vezes porque tu pode ter uma formação diferenciada, que daí sim, isso justifica que tu Não, isso sim, mas é o simples. Agora, fora isso, a gente não tem, por exemplo, vai fazer uma obra, quem é que tu me mandou? Não, então elas são mulheres, elas estão aprendendo, elas vão ganhar menos, entendeu? É isso que eu estou falando, nos serviços aplicados, não pode. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a valorizar nosso trabalho. Né? Independente da esfera pública, sim, que ela tem. Mas muitas vezes também, cargos comissionados, tudo, são muito explorados, entende? Então, isso tudo é um outro papo, mas é bem comum. E dentro do mercado, que eu diria, do serviço público, também outro assunto sério, né? Porque vários têm.
A gente sabe que a coisa não é fácil, mas de trabalhos assim, que eu vejo, realmente as mulheres são muito rechaçadas nesse ponto, principalmente na construção civil. Ela está fazendo o mesmo serviço de cerâmica, aí ela ganha como auxiliar e fica. Então a briga é assim, a gente, por exemplo, vai fazer um rejunte numa parede, tá? Aí o homem tá lá fazendo a parede, ele vai e junta rapidinho aquilo. Cara, ele deixa tudo sujo. Ele deixa tudo imundo, muitas vezes estraga até a própria cerâmica, ou seja, porcelanato. A mulher não, ela é mais vagarosa, mas ela limpa tudo e não vai ter nenhum problema de retrabalho. Entende? Então, isso tem que ser revisto. As formas de processo. E depois tu tem que botar uma equipe de limpeza. Da mulher não, entrega o apartamento, pronto. Ele entrega limpo, pronto. Tirou o resíduo de tudo. Entende? Então é isso que eu me refiro na nossa etapa. Da realmente serviço público eu não estou apta a falar, mas da obra a gente conhece muito bem como é que é. Então por isso que a gente deveria ganhar mais até, entendeu? Porque vai embora, vai na casa da ô tia Lu, vou aí fazer o serviço, ok, fui aí, fiz meu serviço, mas tirei tudo, deixei tudo limpinho, nem viu que tinha pedreira lá dentro trabalhando. Ela vai pedir para uma pessoa que não esteja preparada, é um absurdo. Não tem como. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que trabalha a autoestima dessas mulheres, assim? Porque a gente sabe que existe muito o assédio, né? Até o assédio psicológico de desqualificar ela por ela ser mulher trabalhando na construção civil. Como é que vocês trabalham esse tipo de preparação, digamos assim, né? Como é que prepara ela? Porque a gente sabe, né? Que nem a velha história, né? Aquele machismo natural que as pessoas têm quando acontece uma coisa, se é mulher dirigindo, tinha que ser mulher. Se o homem faz a mesma barbeiragem, ninguém diz, é porque é homem. Mas num ambiente tão fortemente ainda dominado por homens, como é que prepara essas mulheres para esse movimento, né, dela ter essa autoconfiança e se preparar para uma situação de assédio que é bem provável que deva passar, né? A gente passa ao natural, imagino elas numa situação como elas. A gente sempre orienta para que elas busquem trabalhar em conjunto para não ficarem sozinhas, porque há ainda, né, fica aqueles prédios imensos e os apartamentos são muito isolados um do outro, então o problema de assédio realmente ele se configura, mas ele configura diferente, como por exemplo, eles não acreditam que foram elas que fizeram os apartamentos quando vê o final, entendeu? Isso é uma consideração. Quanto a relações de trabalho, é muito complicado. Relações de trabalho mesmo. Porque quando a gente chega na obra, a primeira das coisas que aconteceu é que quando não tem banheiro para mulher. E aí é uma função. Não, primeiro que eu passo, não vou pegar mulher porque precisa de banheiro, precisa de departamento específico para ela se vestir, enfim. Tem todo esse quebra aí que tem que acontecer em todas as obras. Tem que ter banheiro para homens e mulheres. Ok. Elas começaram a frequentar daí das engenheiras ou do grupo de administração. Depois disso, muitas vezes elas são separadas dos homens e das mulheres. Né? Se separam. E aí se pede para que não haja contato. Mas isso termina fatalmente acontecendo. Porque é uma obra, porque está ali junto, precisou de alguma coisa, tem um outro lá que vem. Os homens olham a gente muito mal visto no começo, e depois eles terminam entendendo o que é mulher. Isso é uma construção gradativa. Quando eles oferecem água, é porque já quebrou o gelo. Porque daí a água sempre tem que ter junto, né? Tá com sede, que é água, então top, linha. Agora, quando a questão de assédio, primeiro é aquela questão que a gente usa, as EPIs. Quando tu bota uma EPI e trabalha em construtor, tu nem sabe se é homem ou se é mulher. De tanta roupa e vestimenta que tem que botar. E outra, o assédio acontece entre os próprios homens. Isso é um tabu que não se fala, entendeu? Assim, ó, isso existe, mas não se fala. Existe muito relacionamento entre homens dentro dos processos, né? Mas a mulher veio, a mulher vai tirar a atenção do homem, vai acontecer situações. Gente, os professores, professoras, todo mundo começou uma vez. Médica, engenheira, todo mundo começou uma vez. Então, as mulheres, o que a gente prepara mais hoje a gente prepara muito em aula, e depois ela tem que ir à luta. A gente interfere quando precisa. Nós temos uma assistente social e uma psicóloga para atender. Agora, geralmente são mulheres já casadas, que têm filhos, então como nós aceitamos somente a partir de 18 anos, tu já tem um preparo, né? Agora, sempre é uma dúvida. É muito difícil trabalhar
com a questão do assédio. Mas muito difícil. E depois nós temos uma parceria também com outras instituições que trabalham isso, como a Temis, né? A Temis trabalha a questão da violência, então tem as mediadoras populares que dão jeito à justiça. Então tudo, a gente na realidade trabalha em conjunto, em grupos. Manda para a própria cidade, tem parcerias com o CRAS, o CREAS, enfim. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos, ouvi-las. Curso de uma formação dessas? Uma formação pode ser de 2 horas até 400 horas, depende do que é. Nós mais estamos fazendo, quer dizer, agora esse ano não se fez praticamente nada, né, a não ser, mas o mínimo que se faz é 1 semana, 2 semanas. Depende do que, né, oficinas pequenas, de pequenos reparos, oficinas de hidráulica, elétrica. Nós temos 2 projetos hoje, né, que a gente trabalha, e está indo para o 3º. O primeiro é o cimento e batom, que é gratuito para elas, chega para elas aí, de acordo com convênios, editais, enfim, e parcerias de empresas que a gente busca. A gente tem um com a Taqui que é muito legal, leva 2 dias, não sei se tu já ouviu falar, mas entra todo mundo lá, faz curso, abre para quem tu quiser, então geralmente a gente atende um número grande de mulheres na loja, e destas a gente tira 25 que estão aptas para seguir a formação. A gente escolhe elas, no outro dia elas vão, ganham capacete cor-de-rosa, ganham tudo, camiseta, esse aqui, sai todas elas lindas lá, trabalhando numa instituição que precisa de reforma. Então, essas 25 a gente trabalha mais. Esse ano a gente ia fazer, que era a proposta da Taqui, a gente vai chamar 20 mulheres que mais se destacaram na região da metropolitana. A gente vai dar aulas para que elas voltem para os seus municípios para dar aula nos seus municípios, fazer mutirão, trabalhar com mulheres, enfim, tudo com o apoio da loja Taqui. Então, esses a gente faz, cimento e batom. O outro, e que a gente sempre busca também outros apoiadores, né? Se a gente está abrindo para São Paulo bem forte, porque lá estão surgindo mais apoiadores. Aqui, depois nós temos o Criadoras na Obra, que é para engenheiras, arquitetas, aquela que quer aprender a fazer só no sábado. Então a gente passa um dia fazendo, né? Daí escolhe hidráulica, elétrica, ou tudo que quiser fazer. Aí são 4 encontros. Então, todo sábado. Aí esse é pago, porque daí a gente busca profissionais, né? E isso para atender outros profissionais. É uma mão na massa que eles não têm na universidade. Às vezes ali tu aprende muito prático o que tu tem, né? Na maioria das vezes. E tem muita gente que está construindo que vem nos buscar orientação também. E depois tem o último projeto que eu estou lançando, que ainda não está pronto, porque não deu para pegar, é o Divas na Construção Civil. O Divas na Construção Civil... Oi? Achei lindo. Achou? Achei lindo o nome. Então, esse projeto nasceu por causa da minha mãe, porque a minha mãe faleceu esse ano e eu achei, como é que eu vou homenagear a minha joia? Ela que me ensinou tudo e levou, é uma emoção falar nele, porque esse seria, ela com 94 anos, com 92 ela ainda comandou uma troca de telhado na casa dela. 92 anos ela ainda fez isso, veio neto, bisneto, parecia, meu Deus, uma romaria, todo mundo ajudando, a rua parou para ver a coisa mais linda, aquela lemoada toda trabalhando e botando telhado na casa dela. Então isso tudo me remete muito. Então o Divas na Construção Civil, ele ainda busca apoio para ele acontecer. O que é? É ensinar um grupo pequeno de mulheres agora por causa da pandemia, assim que melhorar um pouquinho, ainda tem que melhorar mais, para que a gente possa entrar na casa dela, dessa mulher, e reformar a própria casa dela, ensinar ela com algumas pessoas da comunidade. É subir na comunidade e ficar lá dentro, não como a gente faz o cimento e batom, a gente busca elas para fora, um local em separado, para que ela aprenda, enfim, e contribua, pega aprenda num local público, né? Mas a gente quer fazer diferente, quer entrar na casa dela e reformar a casa dela. E assim elas vão fazendo cada vez mais trabalhos, né, para as suas colegas, enfim, amigas, vizinhas, é um sistema de mutirão. São esses 3 projetos que nós temos. O que tu, olhando assim, né, porque é de 2006 que foi fundado, né? Foi em 2006. Nós já vamos fazer 15 anos ano que vem, dia 8 de março. Ele foi fundado e com um grupo de 25 mulheres inicialmente. Hoje a gente, enfim, foi
Foi bem, não. Eu instituí essa data porque eu já não aguentava mais. Eu já tinha mais idade, tava ficando bem mais veinha, né? Eu disse, o quê? Sabe de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. Naquela época eu tinha um grupo de alemão no Marx, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Café do Marx. A gente se reunia para falar alemão. E aí eu disse, mas eu não posso mais, chega, eu tenho que entrar na minha área mesmo, voltar para esse fim, né? Então, então foi bacana, porque eu escrevi um projeto e levei para uma casa de materiais de construção. E aí eu busquei parceiros, e aí começou, levou 3 meses um curso. A gente pintou um asilo e ficou 3 meses trabalhando ferro, madeira, alvenaria, aí elas ensinando. E naquela época a gente fechou uma parceria com a base aérea e algumas casas foram pintadas por mulheres. E ali a gente viu como era final do ano, como agora, por exemplo, elas começaram a ganhar R$ 800 por casa. E a primeira pessoa a primeira mulher que a gente encontrou, eu e a Vânia que estava comigo, a gente chegou no supermercado para comprar material que a gente precisava para o curso, tinha uma aluna saindo, olha aqui, ó, carrinho cheio com serviço que eu fiz. Isso é serviço de pintura. E aquilo chamou nossa atenção, meu Deus, olha só, o projeto redondo, perfeito. Que tu fez, deu a formação e agora elas estão ganhando dinheiro o suficiente para bancar a sua casa. E aí começou, primeiros 15 anos da minha filha, nunca pensei que ia comprar roupa nova, nunca pensei que ia poder fazer festa, enfim, pagar curso de inglês para filho. Quantas param? Eu não queria acreditar. A gente já ouviu tanta coisa, troca carroça por carro, sabe? Assim, ó, vai indo, vai evoluindo. Essa evolução fez com que a gente levasse adiante. Olha, eu vou te contar uma coisa, é difícil, a gente precisa de políticas públicas mesmo, que façam a gente virar uma política pública quase, entende? Que a gente tenha que, na realidade, ter mais ações como essa, não por ser eu, mas sim dar mais força para as mulheres, dar mais força para a nossa instituição, porque ela merece que a gente realmente faça, que a gente dê conta de atender tudo que a gente tem. Então é isso Hoje tem projetos em Porto Alegre, Bia? Como? Tu tem hoje projetos em Porto Alegre? A nossa casa hoje no Vila Flores, porque a gente reformou alguns espaços ali, e ali é a nossa sede, né, ali na São Carlos, 769. Mas, assim, e aí... tu tem algum hoje em Porto Alegre em andamento? Hoje? Não posso ter, nós estamos paradas, né, nós estamos paradas aguardando. Mas a gente já tem Lomba do Pinheiro, enfim, as gurias lá esperando, tem outros locais também lá esperando, enfim, várias, esperando que a gente inicie as reformas. No Morro Santana. Vocês todos foram 5.000 mulheres, é isso? Não, nós, na realidade, o que aconteceu? Eu botei a gente está trabalhando esse número por mulheres que passaram por nós. A gente tem hoje cadastrado 1.750 que estão trabalhando na área. Mas é o que a gente tem de cadastro, porque as outras mudam muito esses números, a gente perde contato, é uma loucura. Então não tenho como, porque a gente tem uma ferramenta chamada Salesforce, que é um CRM, mas a gente foi transformado para o terceiro setor. Então, a gente tem esse acompanhamento, nós temos um monitoramento, e agora, recentemente, por causa da pandemia, nós tivemos que cancelar os contratos de algumas profissionais, uma delas foi a assistente social, que a gente lamenta muito, porque estavam acompanhando elas. Agora cabe a nós o que a gente faz. A gente, na realidade, hoje a gente trabalha com uma equipe muito resumida, e a gente mantém contato com as mulheres para saber quem está trabalhando, quem não está, e passa os vouchers. É o que nós estamos nos limitando. E assim, buscando apoio para a gente seguir. Porque está muito feia a situação, nós não temos recurso, os projetos são todos estanque, e a instituição não pode ficar com recurso, enfim, então para o ano que vem a gente tem algumas coisas que ficaram desse ano para o ano que vem, mas nada é garantia que possa acontecer. E a gente está trabalhando muito com apoios fortes, porque senão a gente vai ter que ir embora mesmo do Rio Grande do Sul, não tem como seguir aqui se não tem apoio. Entendeu? E ele é muito complexo, é simples a ideia, mas trabalhar com o nosso processo é muito simples. Parece simples, mas é muito complexo. Tá trabalhando toda a equipe, tu tem que ter uma equipe preparada, tem que ter seguro, essas pessoas têm que ter seguro quando estão com a gente, pode se machucar, tem todo o envolvimento legal que a gente tem que controlar, né?
Então isso é muito delicado, por isso que às vezes a gente erra, mas a gente está cuidando, né, para ver como a gente faz. E desse projeto, assim, o que que tu poderia... A gente está com... Não, ainda temos uns 7 minutinhos aqui. Nossa. O que que tu imagina, assim, que se tu pudesse, nesse momento, olhar para a tua trajetória de vida e dizer, assim, o que que esse projeto foi, assim, para ti, né? O que que ele foi para a Bia, né? O que que ele realmente trouxe de mudança para a Bia, esse projeto? Ah, eu acho que aprendi um monte. Eu vivia num mundo paralelo e aprendi a conviver com outro mundo. Eu acho que eu sou muito mais cidadã participante agora e aprendi muito com ele, com o processo, porque nada disso que a gente ensina, não, absolutamente, é sempre uma troca, né? Sempre uma troca com a comunidade. Eu acho que eu fiquei mais humilde e eu também aprendi a dizer as verdades. Acho que eu tô aprendendo cada vez mais a dizer a verdade, entendeu? E fazer com que a gente torne a nossa vida mais transparente, que a gente chegue naquela coisa assim, né, puxa, para que parecer outra coisa? Não, a dificuldade tá aí, a gente tem que colocar. Principalmente eu sempre trago isso porque eu fui criada numa sociedade onde não mostra erro, só o que é certo, né? Eu tenho 62 anos, o que que é isso, sabe? Então é muito costumaz, era costumaz a gente ouvir isso. Hoje não, então eu acho que eu me abri muito mais para o mundo e aprendo com a nossa equipe, aprendo diretamente sempre. Continuo errando em algumas coisas, que dá aquela coisa cabeça dura, mas eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente tem que participar, ser mais aberta e não ser tão preconceituosa com tudo na sua volta, nem com quem não tem dinheiro e também com quem tem dinheiro. Então, isso eu aprendi, a respeitar todos, as Tu condições de teve todas as alguma pessoas. manifestação, assim, de alguém, tu falaste desse caso, dessa moça que tu encontrou no mercado, mas teve algum caso, assim, especial que para ti foi, nossa, fui dormir maravilhada com o que Ah, aconteceu, assim. vários, esses vários. Ah, não, esse aí é uma coisa absurda, assim, de mudança de vida total. Não, esse sempre tem. Que é aquela coisa assim, meu filho não tinha nada em casa, eu tô levando para casa, entendeu? Essas coisas de, nossa, de já a gente ofereceu um lanche, delas vão lá, guarda o lanche, leva para casa, isso nos comove profundamente. E depois tu ter esse ela recebeu um recurso para ir para casa, olha, meu primeiro Natal, isso ainda me deixa hoje ainda, sabe? Muito feliz por ver elas tomando a sua escolha, né? A nossa visão é essa, o mundo onde as mulheres podem fazer suas próprias escolhas, porque nem sempre ela precisa ir para a construção civil, mas ela entendeu que ela é igual e que ela pode sim fazer as coisas, né? Que ela depende de si mesma e não depender de mais ninguém. Então é o que a gente prega tem que ser levado adiante. Eu acho que é tão simples, é tão simples e ao mesmo tempo a gente não entende isso. Eu acho que isso eu fico mais impactada ainda, que nós estamos aprendendo, nós estamos numa caminhada. E é isso que eu gosto de estar vendo. É uma construção diária. Tu levanta de manhã, é uma oportunidade nova. E vamos embora. Leve, né? Apesar de eu ser tridrona, mas vamos embora. Não, acho que nós temos isso em comum. Eu também sou linha dura, Bia. Ô, Bia, a Iracema tá colocando. A Iracema botou vários elogios para ti aqui, mas ela trouxe uma situação que ela botou aqui a mulher que catava latas na rua junto com um filho pequeno. Acho que é um A exemplo, Iracema né? De... Gabardo, a Iracema Gabardo é nossa psicóloga. Ai, querida. Ai, que legal. O que que ela disse? Eu não consigo ver aqui. Ela disse que a mulher catava. Acho que ela deu o exemplo da mulher que catava latas na rua junto com o filho, que provavelmente participou do curso com vocês aí, que foi mudada a vida Isso dessa mesmo, mulher. mulheres levando filhos junto, porque não tem como. Até isso a gente tem que entender, né? Sim, quantas, e latinha, e quantas também, né? A Iracema sabe bem que catavam lixo de comida e transformava aquilo em lixo para vender, e aquela coisa de não ter para almoço, mas ter para janta. Isso tudo a gente passou muito. A gente vê essa mudança, só que essa mudança tem que ser muito maior, tem que chegar em mais gente. Ela chega em muito poucas atualmente. É isso que é aquela coisa que a gente tem. A gente quer trabalhar,
quer assumir a mulher, mas ela tem que se assumir primeiro. E aí, como fazer isso, né? É um desafio diário, é um desafio constante, na realidade. A gente que vive isso, que ama o que faz, é diferente, a gente quer ver a coisa certa, né? A gente quer ver a coisa acontecer. E aí a mulher muda porque ela entende a gente. Primeiro, o que elas estão fazendo isso? Elas mesmas não entendem muito. Elas acham que a gente é da prefeitura ou alguma coisa. E não tem nada a ver. A gente não tem nenhum envolvimento nenhum com nada nem com ninguém. Nosso negócio é fazer com que ela seja uma cidadã. Que eu acho que talvez a palavra cidadã feche bem, uma cidadã pertencente à sociedade, que é como aquela moça que eu te falei de São Leopoldo, que nunca saiu da cidade, porque ela não sabia, ela tinha medo de sair. Como é que ela ia se defender ali fora? Ela só conhece o seu reduto. E se a gente for ver isso, é o que muito acontece. Bia, nós estamos, falta 30 segundos, passou rápido, eu quero te agradecer, tu é uma potência como mulher, tu é inspiradora como ser humano, e te dizer que foi um prazer imenso ter estado contigo aqui, e que tenham muitas Bias espalhadas